A leitura da senhora sobre a decisão do Eduardo Bolsonaro deixar o cargo e se a senhora apoia essa tentativa de que ele fique sem o mandato? Olha, o Eduardo Bolsonaro presta um desserviço ao Brasil, difamando o país, mentindo sobre o Brasil lá fora, dizendo que aqui é uma ditadura e que ele teve que sair. Ou seja, ele tentou criar uma situação para se vitimizar e dizer que ele estava sendo perseguido. Ditadura quem defende são eles, são os bolsonaros, que defenderam os ditadores, defenderam os torturadores publicamente e que queriam fazer um golpe de Estado aqui. Então, o primeiro lugar que tem que ficar claro é isso. Segundo, o problema dele é que ele não enfrenta o debate político, é medroso. Ou seja, ele tinha que enfrentar o debate político aqui. Por que ele foi articular nos Estados Unidos, com o Congresso americano, uma lei para impedir que brasileiros vão para lá? Uma lei para impedir... Era uma lei contra o ministro Alexandre de Moraes, uma lei contra a nossa Suprema Corte. Nós não podemos admitir isso. Esse país aqui não pode ser governado pelos interesses americanos. Então é um desserviço o que ele presta ao país. Eu acho que ele, se continuar fazendo esse tipo de coisa, tem muita viabilidade de acontecer isso que a bancada do PSOL está pedindo. Ministra, quando a senhora foi anunciada, houve, assim, muitos comentários, né, nos bastidores, no off, como a gente costuma dizer, uma curiosidade sobre como seria a sua relação com Fernando Haddad, por, num passado recente, vocês já terem divergido algumas vezes, principalmente com críticas, né, com o endossamento da senhora como presidente do PT, a críticas de parte do partido à política econômica de Fernando Haddad. Teve aquele documento no qual o partido se referia a austericídio fiscal. Isso reverberou muito na época e colocou dúvida sobre como seria a sua relação com o ministro da Fazenda. Houve um primeiro gesto que foi durante o seu discurso como ministra, mencionando o ministro da Fazenda. Vocês já estiveram juntos em reuniões. Como é que vai ser essa relação a partir de agora? E mais, olhando para o passado, para essas críticas que eu mencionei e essas divergências, a senhora mantém tudo que já foi dito ou faz alguma correção? Olha, eu tive as posições, já passaram, aprovaram o arcabouço, aprovou as metas e eu acho que nós temos que seguir em frente agora. E acho que nós estamos mostrando ao Brasil que é possível fazer o desenvolvimento econômico que nós estamos fazendo e é possível ter um controle das contas públicas. Então, isso para mim já foi. Segundo, porque eu tenho uma boa convivência com o ministro Fernando Haddad. Não é o fato de eu ter discordado ou divergido dele em questões como você levantou, que a minha convivência seja ruim. Muito pelo contrário, eu gosto dele, tenho muita respeitabilidade, estive com ele já, quero ajudar, já disse que fui nomeada para ser ministra da Articulação Política, então dentro desse meu papel eu quero ajudar o Ministério da Fazenda e ele com as matérias da economia no Congresso Nacional. A gente estar juntos aí para articular a tramitação e a aprovação. E tenho certeza que nós vamos ter muitas vitórias, a começar pela isenção do imposto de renda até R$5.000, que é importante. Também agora para o empréstimo do Lula, que começa a operar hoje, que é o empréstimo consignado da iniciativa privada, que eu acho que vai ser muito importante, porque vai trocar, muitas pessoas vão ter condições de trocar suas dívidas. Hoje tem gente com dívida com juros de 5% ao mês, que pega em banco ou agiota, então vai poder trocar uma dívida com juro por quase a metade. Isso é muito importante para as famílias e para as pessoas. Então nós temos aí o desafio junto com o ministro de aprovar essas duas medidas e outras que o Ministério da Fazenda tem mandado para o Congresso Nacional também na área de microeconomia e que também são muito importantes. Ministra, eu vou continuar no tema econômico para falar de inflação, que é um tema que preocupa muito o brasileiro e também a presidência da República. É possível que a gente tenha uma inflação de 5% fora do teto da meta e mais de 4% no ano que vem, 2026, com os efeitos da aprovação da isenção do imposto de renda, da faixa de isenção até R$5.000. Se tudo ficar fora do teto da meta, seria o caso de começar uma discussão sobre a mudança da meta? Você fala qual meta? Meta de inflação. A meta de inflação, desculpa, eu estava entendendo que era de gastos. Olha, eu acho que a gente tem uma meta de inflação bem justa, de 3% com as bandas. Não acho que seja o caso de fazer essa discussão de mudança. E também não acho que a inflação, mesmo estando acima da banda da meta, esteja absurdamente estourada. Eu acho que as medidas estão sendo tomadas. E não acredito que seja só a política de juros que vá resolver isso, porque necessariamente não é uma inflação só
só de demanda. A gente tem, por exemplo, a alta sazonal do preço dos alimentos e de outros itens por fatores que a gente não controla, né? Clima, as mudanças climáticas, as crises climáticas. Então, mas eu acho que a gente vai conseguir sim, não vejo que possa ter um estouro disso. Eu acho que logo também com o câmbio se ajustando, melhorou muito, né? O câmbio, a valorização do real. Então, se ajustando, isso também vai ter impacto aí na inflação. Pedro. Ministra, o PT vive um momento agora de reflexão sobre o seu futuro, vai ter uma eleição interna no partido e 3 candidatos já se apresentaram no campo da esquerda, na verdade 2 oficialmente. Será que o partido não corre o risco de repetir o que aconteceu em 1993, quando a esquerda petista venceu a eleição pela única vez, comandou o partido por conta de um racha na corrente majoritária, que hoje a CNB tem pelo menos 2 candidaturas colocadas? Não seria o caso de tentar unificar o partido, já que o presidente Lula sinalizou que apoia o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva? É que a unificação é um processo em construção, né? As eleições vão ser só no dia 6 de julho. Então, obviamente que até lá, dentro do calendário das inscrições das candidaturas e de debates, vai acontecer a discussão da unificação. Eu entendo que a gente vai chegar a um bom termo dentro desse campo majoritário e ter uma candidatura unificada. E a disputa eleitoral no PT, eu acho que é a riqueza do partido, é o que faz o partido vivo. São os debates, né? As contradições, a disputa por linha política, pelo pensamento. Então isso tudo dá uma reavivada, né, aí com a militância. Então eu julgo que vai ser um processo muito importante para o PT e também para as nossas decisões aí em relação às disputas no Brasil. Juliana Lopes. Ministra, eu queria voltar um pouquinho na questão do imposto de renda, nessa proposta que é tão importante para o presidente